CâmaraCast, informação e cidadania. Daqui a pouco, um bate-papo com o chefe do cartório eleitoral de Canela, Guilherme Cavagnoli, esclarecendo dúvidas e sobre a importância do seu voto nas eleições 2026. A Câmara de Vereadores e o Cartório Eleitoral de Canela reforçam a importância de conscientizar a população sobre o papel fundamental do voto e da participação cidadã no processo democrático. Mais do que um direito, votar é uma forma de participar diretamente das decisões que ajudam a definir os rumos do município, do estado e do nosso país. Para falar sobre as eleições 2026, nós estamos recebendo aqui o chefe do Cartório Eleitoral de Canela, Guilherme Cavagnoli, para um bate-papo conosco aqui. Tudo bem, Guilherme? Satisfação em recebê-lo. Tudo bem, Braulio? É um prazer estar aqui com o senhor também. Agora em outro formato, né? Aqui na Câmara. Aqui no CâmaraCast. Na CâmaraCast, Seja bem-vindo ao exatamente. nosso CâmaraCast. Eu que agradeço a oportunidade, né? De estar aqui e esclarecer alguns pontos, né? Para os eleitores. Bom, Guilherme, vamos primeiro informar os nossos espectadores e os nossos seguidores quais as datas das eleições deste ano. As eleições, elas sempre se dão no primeiro domingo, né? De outubro. Então, sempre vai ser no primeiro domingo de outubro. Esse ano vai ser no dia 4 de outubro. E, caso houver segundo turno, vai ser no dia 25 de outubro. Então, sempre no primeiro e no último final de semana de outubro. Primeiro domingo, dia 4, portanto, neste ano. E o último... No dia 25. No dia 25, para o segundo turno, no caso... Caso haja, mas sempre há, né? É muito difícil numa eleição para presidente, né? Ou e para governador não ter segundo turno, né? Sem dúvida, é verdade. Bom... E a campanha eleitoral, quando é que começa? A campanha eleitoral ela vai começar nesse sábado, no dia 16. Dia 16. Então, ao final do prazo para o registro dos candidatos, né, que era no dia 15, vai ser sexta-feira. Então, no dia 16, está dada largada na campanha eleitoral, né? Aí. O que pode e o que não pode durante a campanha eleitoral? Durante a campanha eleitoral, até trouxe para ti, Braulio, um pode e não pode, né? Até para te entregar aqui. Obrigado. A gente já conversou, a gente vai estar disponibilizando para, né, aqui no CâmaraCast, um link que os eleitores podem ver. Vai estar na descrição aqui da nossa legenda. E a gente pensei em falar um pouquinho mais, né, porque os assessores, né, dos candidatos, a deputado, governador, presidente, eles já estão todos muito cientes das regras, né? Sim. Mas falar um pouquinho, principalmente para os eleitores, né? O que dúvida. Pode e não pode. Então, uma primeira questão que a gente estava conversando aqui, um pouquinho antes de começar, é no dia da eleição, né? No dia da eleição, o que o eleitor vai poder fazer? Ele vai poder expressar seu pensamento de maneira livre, né? Então ele vai poder portar bandeira, ele vai poder portar camiseta, ele pode expressar sua vontade, mas de uma maneira individual e silenciosa. Então ele não vai poder ficar, por exemplo, 20, 30 pessoas uniformizados numa esquina, né? Eles têm que ser de maneira individual. Então, o que o eleitor pode fazer? O eleitor aqui, tu vai poder ver aqui, Braulio, tem várias regrinhas, por exemplo, na sua casa, tá? Na sua casa, ele pode colocar um adesivo até meio metro quadrado nas janelas. Nas janelas. Exatamente. Posso botar uma placa lá na frente de casa? Não, a placa na frente de casa não pode, né? Exatamente. São questões legais, né? Que estão definindo a legislação, que a gente não tem muito controle sobre isso, mas estão ali, estão postas, né? Bandeira é uma questão que sempre surge. Cartaz no portão não pode também? Não, cartaz no portão também não pode. As bandeiras, uma questão que sempre as pessoas perguntam muito, posso portar uma bandeira? Pode portar uma bandeira. As bandeiras, elas podem, inclusive, ser colocadas ao longo das vias públicas, né? Desde que elas sejam retiradas ali das 10 da noite até as 6 da manhã. Então, é importante. E muito importante também, né? Isso daí a gente está conversando aqui com o cidadão, né? Não com os representantes dos partidos, mas tem para os cidadãos saber, né? Que as bandeiras elas não podem atrapalhar o fluxo da rua, né? Por exemplo, não é aconselhável colocar bandeira numa rótula, que daí, sob pena de tu não ver os carros que estão passando. Pois é. Então, de uma maneira sempre muito consciente, o que eu posso dizer para o eleitor é, ele pode expressar a opinião dele de maneira livre, né? A gente vive numa democracia, que existe liberdade de expressão. Na internet, né? Na internet ele pode expressar a opinião dele, pode repostar, né? Sim. Pode encaminhar, Pode compartilhar. Compartilhar exatamente o que ele não pode fazer,
que é vedado aos partidos, candidatos, coligações. Ele não pode pagar para a internet, fazer uma propaganda paga, ele não pode impulsionar conteúdo, né? Exatamente, então ele não pode impulsionar conteúdo. Não isso pode ter material pago. Exatamente, na internet não. E só os partidos e candidatos podem impulsionar, então com muito cuidado, gente, para vocês não fazerem impulsionamentos, porque é uma coisa que pode vir depois responder algum tipo de processo, mas em questão de manifestação, ela é livre, né? Bandeiras, eu estava comentando antes, né? A pessoa é livre para portar sua bandeira para onde quiser, para andar com ela no carro, que algumas vezes a gente não vê assim que pode ser considerado irregular. As pessoas estacionar o carro, 10 carros com todas as bandeiras dos mesmos candidatos, elas não podem ficar ali paradas, né? Postadas assim. Um carro pode? Na verdade, não deveria, né? Mas claro, tem um limite de tolerância. A pessoa vai ver, olha, ela está tentando burlar, né, a propaganda eleitoral no carro, que é um adesivo, né, na janela, ou ela está tentando fazer propaganda. Não, isso em geral, maneira geral, exatamente. Sim. Durante a campanha não pode deixar a bandeira tem que estar em movimento ou em posse do eleitor. Perfeito. Então, ou nos locais que possam ser colocadas ou na de rua, forma né? fixa, né? Ou na rua, de forma fixa, ali, que a pessoa possa retirar, né? Sim. Ao longo da noite. Sim. E quantas pessoas, Guilherme, vão trabalhar, serão mobilizadas para trabalhar na campanha ou melhor, nas eleições, né, deste ano? Eu vou citar o número de Gramado e Canela, que é um número bem grande, tá? Até eu, quando totalizei os números aqui, a gente ficou um pouco surpreso, né? São 1.007 pessoas que trabalham na eleição. 1.007. 1.007. Entre Canela e Gramado. Entre 880 mesários, quase 100 administradores de prédio, junta eleitoral, coordenador de acessibilidade. Então, sem contar os servidores, né? Então, realmente é um quantitativo muito grande de pessoas, aos quais, desde já, eu faço agradecimento aqui, né? 1.007. 1.007. A gente não teria, né, Braulio, eleição se não fosse os mesários. Na verdade, todo o trabalho que a gente faz no cartório eleitoral, desde a convocação dessas pessoas, né, ligar, confirmar se eles realmente querem trabalhar, que a gente fez um trabalho bem forte, que reduziu muito o número de pedidos de dispensa esse ano. A gente trabalha com quase 100% de voluntários, até organizar os materiais, organizar treinamento, preparar as urnas eletrônicas para o dia da votação, entregar as urnas eletrônicas. Nada disso seria possível sem os 1.007 pessoas que trabalham na eleição, né? Então, a gente agradece muito a eles que não existiria eleição se não fosse essas pessoas que nos auxiliam, esses voluntários que nos auxiliam. Né? E estarão mobilizados no dia 4, né, que é o primeiro turno, e no dia 25. Exatamente. Alguns presidentes de mesa e primeiro mesário, inclusive, né, eles comparecem no seu local de votação no dia da manhã do sábado, quando entrega as urnas, e eles organizam, deixam tudo organizadinho, então eles acabam trabalhando até de maneira dupla aí, né? Em prol da cidadania. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado. Sobre o número de eleitores, houve um aumento aqui para as nossas duas cidades, Canela e Gramado, Gramado e Canela? Desde ali de 2020 houve um aumento. Os eleitores em 2020, por exemplo, era 60 e poucos mil, 64 mil, né? Agora está em 79 mil. 69.945, perdão. Então, a gente sempre vem progressivamente aumentando o número do eleitorado. O nosso eleitorado ele deveria ser um pouquinho maior, mas o que acontece, Braulio? Em 2024, houve o cancelamento de muitos títulos de pessoas que não votaram 3 eleições consecutivas, que não votaram em 2022 e 2024. A gente perdeu quase ali 4 mil títulos eleitores, que depois vieram a grande parte se regularizar, e muitas pessoas que acabam transferindo, né? A nossa região, elas têm essa peculiaridade, que muitas pessoas, elas vêm morar para cá e acabam transferindo o título, e muitas pessoas não transferem. Então, a gente acaba atendendo um quantitativo de justificativa, por exemplo, muito grande. Então, a gente recuperou quase a totalidade desses títulos que a gente perdeu. Agora, a gente está em 69 mil, né? Quase 70 mil. Na próxima eleição, né, acredito que esse quantitativo ele tende a subir, né? Ele sempre tende a subir bastante. Está nos acompanhando aqui no CâmaraCast, nós queremos te pedir que aproveite para baixar o app da Câmara Canela na sua loja de aplicativos. Nos acompanhe, dê sugestões de pautas, faça comentários, compartilhe. A tua participação é muito importante para a construção de uma Câmara cada vez mais cidadã. Guilherme, eu me lembro que antes das eleições municipais em 2024, né?
uma boa parte, um percentual, né, de pessoas não tinham feito a biometria, né, lembra? Como, Sim. como é que está essa questão da biometria? Estão todos já cadastrados para a votação biométrica? Não, a todos os atendimentos que foram cartório, né, a Hum. gente que não tinha biometria, a gente sempre realiza o procedimento e faz. O que acontece? A gente deixou de ser um procedimento que cancelava os títulos, né? Uhum. Então, por exemplo, Canela, não estou com os dados oficiais aqui, mas é cerca de 85, 87%. Gramado é um pouquinho menos, eu acho que ficou na torno de uns 80% de biometria. Mas quem não fez o procedimento da biometria pode votar normal esse ano, né? Uhum. Sempre lembrando que é bom, né? A pessoa verificou que não tem biometria na eleição esse ano. Vai lá no cartório depois, a partir do dia 3 de novembro, que é quando reabre o cadastro, né? E coleta a tua biometria. Muitos órgãos utilizam a nossa biometria para verificação, por exemplo, até hoje, né? Nosso cadastro fechou no dia 6 de maio. E até hoje muitas pessoas são encaminhadas lá pelo banco, pelo INSS, querendo regularizar a biometria, porque Uhum. eles usam a nossa biometria, né? Para Sim. diversas outras questões. GovBR usa a nossa biometria, via de regra. Então, vai lá, coleta e quando acabar a eleição, para que possa ficar regular. Mas em questão ao voto, né? Não ter biometria coletada não impede a pessoa de votar. É uma questão muito importante, né? Uhum. Porque em outro momento, por exemplo, como em Canela, que teve o processo de Cadastramento? recadastramento obrigatório, quem não tinha acabou tendo o título cancelado e teve que regularizar depois, né? Ah, sim, entendi. Mas para Então, votar, se não tiver, pode votar. pode votar, Não exatamente. tiver a sua biometria cadastrada ou recadastrada. Uhum. Guilherme, nas eleições municipais, a gente teve um índice de abstenção de 27,58%. Cerca de 20 mil eleitores não foram às urnas. Há uma preocupação da Justiça Eleitoral sobre isso, porque temos agora eleições para presidente, governador, senador, né? São 2 senadores, aliás, a gente vai falar sobre isso, né? Que são 2 Uhum. senadores, Exatamente. o voto para 2 senadores e mais deputado federal e estadual. Exatamente. Tem uma preocupação muito grande. A presidente do tribunal, a desembargadora Maria de Lourdes, ela percorreu algumas zonas eleitorais já há algumas 2 semanas. Canela foi uma das contempladas com a visita da presidente. A gente reuniu representantes aqui da Câmara, da Prefeitura, né, para expor essa questão da abstenção. É um índice muito alto, 27%, né, Braulio? Hum. E o cartório eleitoral tem sim ficado muito preocupado com essas questões. A gente tem atuado principalmente aqui na zona eleitoral em relação aos jovens eleitores, né? Então a gente realizou algumas ações, por exemplo, a gente coletou em algumas escolas a biometria e fez o título dos jovens eleitores no colégio. Uhum. Então ali no Colégio Marista a gente coletou cerca de 120 títulos, né? A gente fez 120 títulos. A gente foi no Neuza Mari Pacheco, a gente fez alguns títulos também. A gente foi em uma escola em Gramado. A gente também realizou eleições de forma a aproximar, né, desde cedo esse eleitorado e deixar ele acostumado a Um votar na urna simulado. eletrônica. Hum. Não foi nenhum simulado, foi uma eleição comunitária, né? Ah, sim. Aqui em Canela, foi em todas as turmas do Colégio Marista, né? Parceria Colégio Marista. A gente realizou as eleições de representante de turma. Ah, que legal. E ali em Gramado, junto com a Câmara de Gramado, que eles têm um projeto que é o Projeto Jovem Vereador, a gente realizou em 14 escolas, em Uhum. conjunto com eles, né, as eleições para os representantes do Jovem Vereador. Então são aí tentativas, né, de conscientizar já os eleitores desde cedo a importância, né, de escolher os seus representantes, né, Uhum. de comparecer principalmente, né. Numa eleição municipal, ela foi maior, né, foi 27%, mas se tu comparar ali com as eleições de 2022, que foram eleições presidenciáveis, né, de governador, a taxa de abstenção foi só 22%, então teve uma taxa menor. Do o que, que do- para e o que é as eleições curioso, né, porque municipais. normalmente os representantes da prefeitura, da Câmara, Estão mais estão próximos, mais né? próximos, mas realmente houve um interesse muito grande em votar, né. Algumas questões foram levantadas nesse encontro com a presidente, e uma delas seria de conscientizar principalmente também a questões das pessoas que trabalham, né, no dia da eleição. A gente tem uma região turística aqui, né, em que a maioria das pessoas É uma boa lembrança, sim, sim, é acabam verdade. trabalhando sábado e domingo, né. Uhum. Então, desde já aqui um pedido que a gente faz, né, para
os patrões, donos de empresas, donos de seus negócios, é que organizem com os seus trabalhadores, né? Que liberem eles para ir votar, porque é uma questão legal, eles são obrigados, né? Mas que organizem ali para não ficar, de repente, pesado, né? Claro. Organizar uma escalinha ali que a pessoa possa ir votar, de repente organiza deles irem no horário do almoço, né? Uhum. Mas que não deixem de comparecer, pessoal. A questão do voto, a gente pensa muito como se fosse um direito, né? E é um direito, mas Também é um dever, né? e é um dever. E pensar que até Vamos decidir os rumos do país. do país, né? No caso do nosso estado, dos municípios também, porque tudo está entrelaçado, Tudo está né? entrelaçado, né? E do país, obviamente, entendeu? E mesmo que a pessoa se sinta, digamos assim, um tanto quanto, como é que eu vou dizer, ela não acredite mais, né, em relação à política, mas, na verdade, eu acho que é muito mais uma visão de que existem, sim, em qualquer setor da sociedade, né, nós vamos ter os bons e aqueles que realmente não assumem suas responsabilidades, que não agem conforme, né, se espera, né, de um representante, no caso político ou dos nossos poderes, enfim. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar que a gente pode mudar essa situação votando em pessoas que a gente acredita. Exatamente. Se tu pensar que agora eles vão decidir questões como economia, saúde, segurança pública, trabalho e emprego, né? Verdade. Então são todas questões aí que vão ser discutidas pelos nossos representantes. Quantas vezes a gente pega, por exemplo, a gente sabe tudo o que está acontecendo com o nosso time de futebol, né? Mas muito dificilmente a gente sabe todas as votações, todos os posicionamentos que as pessoas que a gente elege para governar, né? Para decidir por nós, né? Exatamente. Então, a dica que a gente sempre dá, né? É que além das propostas, né? Que as pessoas estão fazendo, como é que essa pessoa, né? Caso ela tenha sido eleita, se portou ao longo do mandato, né, dele. Uhum. Sempre acompanhar, cobrar, porque sim, acredito que as pessoas que são eleitas, né, os candidatos e os eleitos, eles têm boa vontade de fazer, né? Eles precisam só saber efetivamente o que a gente quer, e pra gente saber o que a gente quer, a gente tem que cobrar deles, né? A gente tem que cobrar deles, né? Sem dúvida. E temos sim, nós temos condições de escolher bons representantes ou pessoas corretas, né, para que nos representem tanto, né, como o nosso presidente, como os senadores, enfim, que aliás vão falar, né, Exatamente. vão falar sobre a votação. Como é que no dia da eleição o eleitor deve votar, quando vai até a urna de votação? Então, Braulio, eu trouxe até aqui um presente para vocês deixarem na Câmara, né? Que é a ordem de votação desse ano. Então, aqui um cartazinho para vocês colocarem na Câmara, né? E a gente sempre fala assim: as pessoas precisam levar uma colinha. Esse ano são 6 cargos em votação. Então, o primeiro cargo que a pessoa vai votar é o deputado federal, depois seguido de deputado estadual, e aí esse ano são 2 senadores. A maioria das pessoas que eu converso, elas não sabem que eles têm que escolher 2 senadores esse ano. Então, sempre lembrando que só pode dar um voto em cada pessoa, né? Se tu votar 2 vezes na mesma pessoa, um dos votos vai ser anulado. Uhum. E também pode acontecer outra questão que acontece muito. A pessoa vai lá, vota num senador, nem se lembrou que tinha que pesquisar outro e acaba procurando pelo voto do governador que ele quer votar, né? Uhum. Então, ele não vai achar. Então, sempre lembrando, essa eleição, as pessoas têm que pesquisar 2 senadores. Então, repetindo a ordem de votação. É deputado federal, deputado estadual, senador, a segunda vaga de senador, governador e, por fim, para presidente. Muita gente fica muito ansioso para votar só para presidente, né? Esquece que tem os outros cargos, mas são eles novamente, né? Deputados, senadores, são quem vão discutir as propostas de lei, né? Vão votar. Então, é muito importante que o eleitor ele vá já pesquisar os seus candidatos e levar a colinha. Sabe quantos números são esse ano? Quantos números? São Guilherme? 19 números e 25 teclas. Que a pessoa, entre os confirmas, né? 25 dígitos que o eleitor vai ter que escolher, vai ter que digitar na urna para escolher todos os seus Hoje tem que levar a candidatos. colinha, né? Porque É muita coisa, é é muito muita número, coisa, é muito sim, número. sim. Então a gente recomenda que todo mundo leve a colinha, né? A gente até vai te dar Porque uma colinha, Braulio, nós e vai deixar aqui para vocês que possam ótimo, imprimir que essa ótimo. colinha, né? No dia da votação. Porque nas eleições municipais era o seu vereador
e, no caso, O prefeito, né? prefeito, né? É. Você tinha dois números para guardar, que agora não, né? Agora são 25 dígitos, né? 25 19 dígitos. números, 25 dígitos. É muito dígito para a pessoa lembrar. E são Eu provavelmente 3 não me lembro. representantes, né? Um para deputado federal, outro para deputado estadual, 2 para senadores, Dois e não precisa ser do senadores. mesmo partido, né? Pode ser, Não, pode ser. enfim, o senador que você escolheu, senadores, né? Porque são 2, São governador e presidente. Exatamente. E aí tem que levar cola para não esquecer, né? Porque Para não daí chega esquecer, na- exatamente. Muita gente acaba também demorando muito tempo para votar, o que prejudica, inclusive, que o coleguinha vote, né? Muita isso é gente vê uma importante. fila gigante, né? E é importante ressaltar, esse ano as filas elas vão ser grandes mesmo, tá? É muito difícil numa eleição com 6 votos não ter fila. Uhum. Mas então a gente sempre recomenda para o eleitor vá com muita calma, muita tranquilidade, né? Leve sacolinha para agilizar. Esse ano a urna eletrônica ela tem uma pequena modificação que eu achei muito interessante, que é na parte de cima da urna, assim, do terminal do eleitor, que o eleitor vai estar votando, né? Vai ficar em negrito o cargo em que a pessoa está votando. Então a pessoa vai poder olhar ali e já mais ou menos se guiar, né? Para quem que ela está votando. Então, uma questão bem simples, mas eu acho que gera É importante. um Vai estar em resultado negrito, prático. Como se fosse um fluxo de votação, assim, Aham. com todos os cargos, e em negrito vai ficar o cargo que a pessoa está votando. Para Então, deputado, vai estar ali deputado federal. isso, exatamente. Se for, né? Aí você, para não colocar um deputado federal trocado ali, né? Isso, Quer dizer, não exatamente. tem como, né? Até porque não vai aparecer. Não vai aparecer. Mas o que pode acontecer também, outro erro muito comum que as pessoas confundem, tá? E as pessoas às vezes acham que é um erro muito bobo, mas não é. Porque muita gente acaba cometendo esse erro. É que tu só pode escolher deputados e senadores, né? Do teu estado, Do né? teu estado. Então acontece em algum... Mesmo para a Câmara Federal, né? Exatamente. Então, Porque eles são representantes, né? Os deputados representam a a população, né? população do estado. Do estado, né? Uhum. E os senadores representam a unidade federativa, o estado em si perante, né? Uhum. O Mas país. também os senadores têm que ser Todos têm que ser. Eles representam um estado, né? São os candidatos do estado para as vagas Exatamente. tanto Do da Senado. Assembleia, né, no caso, Sim. como da Câmara, do Congresso, né, do Sim. Senado. Então são só pequenos detalhes, assim, né? Que alguém pode achar que é um erro que não é muito comum, mas é muito comum, sim. Então Sim, pesquisem os candidatos do Rio Grande do Sul, né? Porque daí a pessoa, sei lá, gostou de um candidato de outro estado, acho que pode votar aqui, né, e não vai dar certo. Exatamente. E, Guilherme, sobre qual é a expectativa da apuração, enfim, porque começa, 8 horas, né, que é a abertura das sessões, né? Exatamente. Às 8 horas começa a votação, né? E vai até às 17 horas. Uhum. Normalmente aqui, até às 17, 19, 30, 20 horas, a gente já acabou todo o processo, né? Uhum. Daí, claro, cabe o procedimento da gente encaminhar, né? Os dados, eles são encaminhados, os dados através do sistema transportador, né? Eles são encaminhados, o TSE vai consolidando aos poucos, né? Daí as pessoas... Aqui na nossa região é isso, mais ou menos isso, né? Claro, tem locais que na Amazônia que as pessoas vão de barco, né? Pois é. Vão de barco entregar, tem lugares que eles instalam até uma torre de transmissão, então são diferentes realidades do país, né? Mas a nossa aqui é mais ou menos isso. Aí pelas 20 horas, né? A gente já vai ter Já os dados consolidados. encaminhado todos os dados, né? Uhum. Aliás, quem faz a consolidação é o TSE. É o TSE, É o né? TSE. Certo. Então vamos lembrar, Guilherme, que as pessoas, no dia da votação, elas podem fazer propaganda individual, com camiseta do seu candidato, de boné, bandeira. Não seria nem propaganda, né? A pessoa não pode ter propaganda. Ela pode manifestar individualmente a vontade dela, né? Ela não pode fazer boca de urna. Vamos votar no meu candidato. É bom né? lembrar disso. É só uma manifestação. Individual e silenciosa, Tá certo, exatamente. é bom Ela pode ir com o definir boneco, ela pode ir com a camisa do seu candidato, ela pode ir com a bandeira do seu candidato enrolados. Ela não pode, obviamente, sair buzinando com a bandeira no carro, né? Isso seria basicamente uma propaganda. Mas de maneira individual e silenciosa, sim, ela pode ir, né? Nas sessões, quem que não pode ir com uma bandeira de candidatos? Quem que não pode ir com camisa personalizada? São, primeiro, os fiscais dos partidos, né? Então, eles não podem usar um uniforme padronizado, eles podem usar um crachá, né? Com o nome do partido, né? Uhum. Inclusive, não pode ter nenhum símbolo, não pode ter um número, inclusive, né? Mas, e também os mesários, né? Os mesários, a gente vai orientar eles bem bonitinho, né? Que eles não podem fazer manifestação a determinado candidato na sessão, justamente porque naquele momento eles são a justiça eleitoral, né? Sim, eles estão trabalhando para a Mas justiça. o eleitor, ele pode sim ir com a camisa do candidato, com essa bandeira, ele só não pode
fazer disso um ato de propaganda eleitoral, não pode reunir muitas pessoas, né? Bom, a gente vai deixar o link com essas informações aqui que o Guilherme passou para nós, aqui na legenda do nosso CamaraCast, para as pessoas poderem acessar, né, Guilherme? Mas também qualquer dúvida, as pessoas podem acessar o site do TSE, do TRE. Eles podem entrar em contato com o cartório eleitoral, né? Eles podem, inclusive, encaminhar denúncias, uma questão que a gente não falou, né? Ah, pois é. Existe Como é que o- as pessoas fazem para no dia, né? No dia da eleição, né? Ou mesmo durante a campanha, né? Se houver alguma irregularidade, a pessoa pode. Existe o sistema que a gente chama de sistema Pardal, Uhum. né? Em que a pessoa ela pode encaminhar ali uma denúncia, se vê alguma coisa que está acontecendo de errado, ele pode encaminhar por ali, que daí nós aqui, né, a gente vai verificar se procede a denúncia, ver se está errado, se não está, né? A gente vai dar andamento daí nessa questão. Bom, Guilherme, a gente quer agradecer a tua participação aqui, Guilherme Cavagnoli, chefe do cartório eleitoral de Canela em Gramado, da 65ª Zona Eleitoral, que engloba as duas cidades. Falando sobre as eleições 2026, a gente agradece imensamente a tua participação aqui no nosso CamaraCast e esperamos, né, que tenhamos uma campanha tranquila. E isso é importante também, né, que não haja acirramento, enfim, porque isso acaba prejudicando também, né, Guilherme, o processo eleitoral. É importante que as pessoas manifestem sua vontade, o seu desejo, façam, obviamente, como o Guilherme bem lembrou, que pode fazer crítica, pode na internet, né, desde que não ofenda ninguém, porque também isso também pode acarretar processo, né, Guilherme? Exatamente. A pessoa não pode ofender a honra da pessoa, né? Sim, Criticar, a pessoa pode também, né? Pode. A crítica faz parte, Faz né? parte. Tanto a questão do elogio, quanto a crítica, quanto a divulgação de quem que ele acha, manifestação de pensamento, né? Não pode extrapolar para acusar alguém de um crime que ele não cometeu, nem falar em veracidades, mas a crítica, ela é muito bem-vinda ao processo também, inclusive, né? sem dúvida. Ajuda a melhorar, né? Muito obrigado, Guilherme Cavagnoli. Um abraço para você. A gente agradece a sua participação aqui no nosso CamaraCast. E lembrando que votar é exercer a sua cidadania. Participe, vamos participar desse grande movimento, dessa mudança que ela começa a partir do voto de cada um de nós. Mudança ou não também, né? Vai depender da vontade de cada eleitor. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Braulio, e estamos à disposição porque precisar, né, inclusive, para tirar eventuais dúvidas de eleitor, a gente está sempre à disposição no cartório. Muito obrigado, Guilherme Cavagnoli, conosco aqui no nosso CamaraCast. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.